o homem que escravizava médicos. Ei, amigo leitor! Pare tudo o que você está fazendo e venha comigo nessa jornada. Essa é uma história real, contada como se fosse um filme de ação e drama, daqueles que te deixam com o coração na mão. O personagem principal? Lula, o ex e atual presidente do Brasil. Um homem que muitos viam como herói dos pobres. Mas aqui, vamos destapar a verdade, como ele se envolveu e foi conivente com uma das maiores injustiças modernas, a escravidão de milhares de médicos cubanos no programa Mais Médicos. Não é papo furado não. Baseado em fatos quentes, como as sanções dos Estados Unidos em agosto de 2025, relatórios da ONU e auditorias brasileiras. Vou contar com detalhes que vão te chocar, diálogos que parecem reais e cenas que te farão sentir a dor na pele. É pra gente simples como eu e você, entender e se revoltar. Prepare o café, porque isso vai te prender do começo ao fim. Vamos provar passo a passo que Lula sabia de tudo e escolheu fechar os olhos. Bora lá? Pop-up com fato. Fato real. Sanções dos EUA em 2025 puniram aliados de Lula. Imagine o Brasil de 2013. Cidades pobres no interior, gente morrendo sem médico por perto. Dilma era presidente, mas Lula, o grande mentor, estava ali nos bastidores, dando as cartas. Ele apoiava o PT e dizia: vamos criar o Mais Médicos. Trazer doutores de Cuba para ajudar nosso povo. Parecia um sonho, né? Mas era uma armadilha cruel. Lula, com seu sorriso carismático, apertava mãos em reuniões fechadas. Seus aliados, como Mozart e Júlio Tabosa Salles, o pai do Mais Médicos, e Alberto Kleiman, arquitetavam o plano. Diálogo fictício. Lula, Cuba é nossa parceira, isso é solidariedade. Pergunta para reflexão: por que Lula ignorou as violações iniciais? Salles, um médico concursado, era secretário no Ministério da Saúde e desenhou o esquema. Kleiman lidava com as relações internacionais, usando a OPAS, uma organização de saúde, para intermediar e esconder as sujeiras. O Brasil começou a pagar bilhões, 13 bilhões de reais até 2017. Metade, 7 bilhões de reais, ia direto para Cuba, um regime ditatorial que usava os médicos como moeda de troca. Diálogo fictício. Salles: vamos usar a OPAS para disfarçar os pagamentos a Cuba. Pop-up. Fato. OPAS lucrou 75 milhões de reais em taxas. Os médicos cubanos chegavam aqui, mas não eram livres. Seus passaportes eram confiscados logo na chegada. Se você fugir, são 8 anos de cadeia em Cuba, ameaçavam os chefes. Eles trabalhavam até 64 horas por semana. Imagine você, leitor, trabalhando 12 horas por dia, sem folga, longe da família, vigiado como prisioneiro. Lula sabia? Sim, ele sabia. Documentos mostram que o governo dele e de Dilma organizou isso tudo. Em discursos, Lula elogiava: Cuba é nossa parceira, isso é solidariedade. Mas era conivência pura. Ele ignorou relatórios iniciais de 2014, quando o MPF, Ministério Público Federal, já apontava ilegalidades, como salários diferenciados e violações de leis brasileiras. Destaque: fato, 13 bilhões de reais gastos, metade para Cuba. Agora, vamos mergulhar nas histórias reais, para você sentir o drama. Conheça Maria, uma médica cubana de 35 anos, mãe de 2 filhos. Ela é fictícia, mas baseada em relatos de milhares, como os da ação judicial de 2018 em Miami. Maria vivia em Havana, sonhando em salvar vidas. O governo cubano a chamou: você vai para o Brasil. É uma missão de honra. Mas era uma mentira. No avião, ela já sentia o medo. Ao chegar, um supervisor cubano pegou seu passaporte e diplomas. Agora você é nossa, sem reclamar. Diálogo. Maria pensando: eles pegaram meu passaporte. Se eu fugir, 8 anos de cadeia. Pop-up. Fato. Confisco de passaportes relatado pela ONU. No Brasil, em uma cidadezinha do Nordeste, Maria atendia pacientes o dia todo. Jornada: 64 horas semanais, mais que o dobro do permitido pela OIT, Organização Internacional do Trabalho. Sem descanso, sem feriado. Eu chorava à noite, pensando nos meus filhos. Não podia nem ligar para eles sem permissão, contava ela em relatos secretos. O salário? O Brasil pagava 10 milhares de reais por mês por seu trabalho, mas Cuba ficava com 75% a 95%.
Às vezes, Maria via só R$ 500 ou R$ 1.000. O resto ia para o regime cubano, que usava para comprar armas e manter o poder. Relato emocional. Maria: trabalho como escrava, chorando à noite pelos meus filhos que não vejo há anos. Pergunta: como você se sentiria em uma jornada de 64 horas? E o pior: vigilância constante. Toque de recolher às 20 horas, proibição de namorar brasileiros, ameaças de prisão se tentasse fugir. Algumas médicas relatavam assédio sexual de supervisores. Se não ceder, te mandamos de volta e você perde tudo. Separação familiar? Total. Familiares não podiam visitar, e muitos médicos ficavam anos sem ver os filhos. Lula, o personagem principal, onde entra? Ele aprovava isso tudo. Seus aliados, como Salles, que era secretário durante o governo Dilma, criaram o plano. Em 2018, quando médicos como Maria processaram a OPAS na justiça americana, acusando o tráfico de pessoas, Lula não disse nada. Diálogo fictício. Lula em entrevista: esses médicos são heróis. Pop-up. Fato: Lula ignorou relatórios da ONU de 2019. Ele sabia dos relatórios da ONU de 2019, que falavam de escravidão contemporânea, jornadas excessivas, confisco de documentos, ameaças. Mas continuou defendendo Cuba em discursos. Imagine Lula em uma entrevista: esses médicos são heróis. Enquanto Maria, exausta, pensava: heróis? Somos escravos. E você sabe. Isso é conivência, leitor. Ele escolheu o poder político em vez da justiça. Aqui vem o soco no estômago, as provas concretas. Em 2019, 2 especialistas da ONU mandaram uma carta dura para Cuba. Suas missões médicas são escravidão. Jornadas de 64 horas, passaportes retidos, ameaças de 8 anos de prisão, vigilância como em regime totalitário. Citação fictícia. Especialista da ONU: isso é tráfico de pessoas. Destaque: fato, relatório ONU de 2019. No processo de 2018 em Miami, mais de 10.000 médicos cubanos acusaram a OPAS de comércio de escravos. Eles provaram: OPAS lucrou R$ 75 milhões facilitando o esquema, obstruindo justiça no Brasil. Médicos recebiam só 10% do pago pelo Brasil. Auditorias brasileiras confirmam tudo: violações constitucionais, discriminação, pagamentos ilegais sem fiscalização. O Tribunal de Contas investigou, mas a OPAS escondeu documentos. Diálogo. Médico no tribunal: recebíamos só 10%, o resto ia para Cuba. Pop-up. Fato, processo em Miami de 2018. Lula, o homem principal, ignorou isso. Em 2025, com Trump no poder, sanções caíram sobre Salles, agora secretário no governo Lula, e Kleiman. Marco Rubio do EUA disse: eles facilitaram um golpe diplomático explorando médicos. Lula reagiu defendendo: não vamos nos curvar à perseguição. Curvar para parar a escravidão? Isso prova: ele sabia e escolheu o lado errado. Vamos aos números, mas de um jeito que te faça pular da cadeira. Entre 2013 e 2017, o Brasil despejou R$ 13 bilhões no Mais Médicos. Desse montão, R$ 5,7 bilhões foram para OPAS, que repassava R$ 3,2 bilhões direitinho para Cuba. A OPAS ficava com R$ 75 milhões em taxas administrativas, um lucro sujo. Diálogo. Lula: os EUA perderam a guerra, deixem Cuba em paz. Destaque. Fato. Sanções de agosto de 2025. Ouça o povo leitor. João, um lavrador do interior. Os cubanos salvavam vidas, mas pareciam fantasmas, tristes, vigiados. Lula diz que é pai dos pobres, mas deixou isso acontecer. Líderes caribenhos defenderam, como Keith Rowley: somos traficantes agora? Pagamos bem. Mas era mentira. Os médicos não viam o dinheiro. Relatos de assédio, separação familiar, medo constante. Uma médica contou: eu via paciente sofrendo, mas eu sofria mais. Lula continuou apoiando, mesmo com o mundo apontando o dedo. Isso é conivência com exploração. Pop-up. Fato. Relatos de assédio em missões cubanas.
Cuba usava esse dinheiro para quê? Para sustentar sua ditadura, comprar coisas no embargo americano. Os médicos recebiam migalhas. Um relatório do Senado brasileiro de 2018 confirmava mais de 7 bilhões de reais para Cuba enquanto profissionais sofriam. Pense na cena. Caminhões de dinheiro virtual saindo do Brasil chegando em Havana. Líderes cubanos rindo, contando notas, enquanto médicos como Maria passavam fome. Auditorias brasileiras revelaram que o programa violava a Constituição artigo 5, que fala de igualdade. Médicos cubanos eram discriminados, salários menores, tratamento pior que os de outras nacionalidades. Pergunta: isso viola a Constituição? Lula, ele era o guardião desse rio de dinheiro. Seus governos PT aprovaram os orçamentos. Em 2025, quando os EUA sancionaram Salles e Kleiman por cumplicidade com escravidão moderna, Lula explodiu. Os EUA fizeram uma guerra e perderam. Deixem Cuba em paz. Por que defender tanto se não havia nada errado? Porque ele era conivente, ignorou as violações para manter aliados na América Latina. Pop-up. Fato: Cuba ganha 6,3 bilhões de dólares anuais com missões. Estamos em agosto de 2025 e as sanções dos EUA ainda ecoam. Trump ameaça mais tarifas, punições. Lula defende Cuba, mas o programa expôs sua conivência. Cuba enviou 605 mil médicos para 165 países desde os anos 60, ganhando 6,3 bilhões de dólares por ano, uma máquina de dinheiro sujo. Lula, arrogante, não parou. Ele foi conivente, ajudando a manter o sofrimento para ganhar aliados. A embaixada americana diz: vamos responsabilizar todos. O Brasil perde soberania, mas a verdade sai. Destaque: fato: 605 mil médicos exportados por Cuba. Ufa, que história, hein? Lula, o homem que escravizava médicos indiretamente, provado por sanções, relatórios, bilhões desviados. Ele sabia das dores, das ameaças e defendeu. Compartilhe essa verdade, leitor. Justiça só vem quando a gente luta junto. Essa história ensina: não feche os olhos para o mal. Juntos, podemos mudar. Mensagem: leitor, espalhe a verdade. Lute por justiça. Pop-up: chamada à ação. Compartilhe este livro. Pense na cena. Lula em uma sala chique rindo com aliados cubanos, enquanto médicos choravam sozinhos em barracões isolados. Chocante, né? Isso prova que ele era o homem no centro da teia. Que o Brasil seja livre de exploração. A verdade veio à tona, e a luta por justiça continua. Compartilhe essa história.